Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco avançou na contratação de um volante. O nome segue sendo mantido em sigilo para evitar qualquer tipo de concorrência, especialmente no Brasil. A ideia é que esse atleta seja contratado e fechado até o fim de semana. Mas quero falar agora sobre o Vasco da Gama, em meio a especulações de que Paulo Henrique, lateral do Vasco e da seleção, poderia pintar no Palmeiras. Vasco já se apressou e colocou um preço nas alturas por seu lateral direito de 29 anos de idade. Se o Palmeiras ou qualquer clube do Brasil ou do exterior quiser contratá-lo, vai ter de desembolsar 10 milhões de dólares ou 52 milhões e 500 mil reais. Com a lembrança de que o PH tem contrato até dezembro de 2027, é jogador super importante para o Fernando Diniz e tem chances reais de disputar a próxima Copa do Mundo. Na temporada passada pelo Vasco, 58 jogos, 4 gols e 5 assistências. A saideira sobre o Vasco, o CRB acertou a contratação do zagueiro Lincoln, 20 anos de idade, que pertence ao Cruz Maltino. Ele vai por empréstimo até o fim da temporada. Nicola, estão ventilando o Renato Gaúcho no Vasco. Fábio Ferdim, a pressão em cima do Diniz é grande. Até porque o momento é tenebroso, né? Só nos jogos do Brasileiro, nas últimas 9 partidas, são 8 derrotas e 1 vitória. Nessa segunda-feira, mais um tropeço, empate. Não sei se dá para chamar de tropeço, empate em 0-0, enfim. É que o Pedrinho gosta demais do Diniz, e o Pedrinho entende, por exemplo, que o Diniz já fez bem demais ao Vasco quando conseguiu fazer do Raião, um jogador muito acima da média, um negócio de 35 milhões de euros. Acho que o Vasco vai ter mais paciência com o Diniz do que o torcedor teria, tá? É a impressão que eu tenho. Termina o Campeonato Carioca mal, inicia o Campeonato Brasileiro de forma ruim, a partir daí pode haver algum movimento. Para já, acho difícil, embora os números sejam de fato bem fracos. Só para lembrar, né? O Diniz tem números só melhores do que o Álvaro Pacheco, treinador da Boininha, que ficou 4 jogos e acabou caindo. Johnny, Nicola, Sousa no Vasco, confirma qual Sousa? Me explica aí, mas já que o Ramon Belchior pediu para falar sobre o Vasco, só 2 atualizações rápidas. A primeira, sobre negociação envolvendo o Cuiabano. Houve quem dissesse no Rio hoje que o Vasco, o Cruzeiro tentou atravessar o Cuiabano. Ainda não consegui a confirmação do Cruzeiro, mas a verdade é que o Cuiabano vai ser jogador do Vasco. Operação de empréstimo de 1 milhão de euros, com opção de compra de 10 milhões de euros, está bastante avançada, troca de documentos. Sobre Spinelli, operação de mais ou menos 2 milhões e 400 mil dólares, o Vasco acabou cedendo e vai comprar o jogador. A ideia inicial era de empréstimo. Como o Independente Del Valle estava irredutível, o negócio acabou avançando nessa condição. Boa noite, Nicola. O café está repleto. Então, enquanto você toma o seu cafezinho, eu peço a você o seu like, comenta, compartilha quanto vai ser o jogo hoje em São Janu. Claro, se é novo, se inscreve no canal. Se tiver a função hype, hypa o vídeo e vamos juntos com o fanático vascaíno. Ótimo dia, hein? Começar com um cafezinho é tudo de bom. Sem açúcar, tá? Bom, vamos lá. Começar falando sobre Paulinho, lateral esquerdo do América Mineiro, de 21 anos. Notícia trazida pelo Vene Casagrande. Vasco assinou um pré-contrato com o atleta. Aliás, há quanto tempo você não escuta falar que o Vasco assinou um pré-contrato com algum atleta, né? Essa possibilidade, com credibilidade no mercado, do Vasco trazer novos jogadores para o clube, né? E jogadores promissores, como é o caso desse lateral do América Mineiro, que vai ser anunciado daqui a alguns meses, já que ele tem contrato com o Coelho. Quem está desembarcando no Rio de Janeiro é Cuiabano, já vou falar sobre isso. Vem para brigar por vaga titular com o Lucas Piton. Lista de jogadores para hoje, e o Matheus França de novo não está relacionado. O Paulo Henrique segue de fora com problema médico, mas o Matheus França de novo cortado. Não sei o que pensa o Diniz, eu sei que ele tem a intenção de recuperar o Matheus França, mas mais um jogo e ele não é relacionado, não sei, cara, o que está acontecendo no treinamento, que ele observa e fala assim, olha, não está dando, não está entregando, não está dando a resposta necessária para seguir no Vasco. Janela de transferência para a Inglaterra fechou. Vai ficar com ele até o final do contrato? Vai recuperá-lo, Diniz? Eis as suas missões, né? Nessa temporada 2026.
Bom, o atacante Spinelli está por detalhes para acertar o contrato de 3 anos com o Vasco, questão de documentação, e ele deve desembarcar no Brasil entre amanhã, sexta-feira, e sábado. Essa é a expectativa, com o Vasco voltando a campo, depois de hoje, no domingo. Aliás, o jogo clássico está confirmado para São Januário, hein? São Januário vai receber o clássico Vasco e Botafogo. A polícia liberou. Aliás, falando em São Januário, deixa eu dar mais um golinho no nosso café. Bom demais, cara. Rolou um bate-papo com a galera do Expresso 1923. Grande abraço para todos da turma lá. Do Renato Brito Neto, que é o primeiro vice-presidente geral do Vasco, que é o responsável por tocar a reforma de São Januário. Eu vou botar um vídeo no ar aqui do vereador Pedro Duarte, porque ontem teve uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, representantes de construtoras, o presidente Pedrinho e membros da diretoria. E o prazo que a Sode Capital tinha para fazer a compra do terreno do Marapendi, na Barra da Tijuca, esgota agora dia 12 e não vai acontecer. E eu vou explicar por que depois do vídeo. Primeiro se liga no vídeo do vereador e eu vou trazer desmembramento desse bate-papo lá. Informações novas, se liga. Fala galera, saudações vascaínas. Aqui quem fala é o vereador Pedro Duarte, o representante da Câmara Municipal do Conselho Consultivo da nossa tão aguardada reforma de São Januário. E é exatamente sobre isso que eu tenho novidades muito importantes. Acabei de sair de uma reunião aqui na Prefeitura, liderada pelo prefeito Eduardo Paes, pelo vice-prefeito Eduardo Cavalieri, exatamente tratando sobre isso. Tivemos a presença do presidente do Vasco, do Pedrinho e de várias construtoras para falar sobre a venda do potencial construtivo. E quais são as novidades? Agora, no dia 12 de fevereiro, vai acabar a promessa de compra e venda que o Vasco possui assinado com uma empresa que não vai realizar, não vai concluir essa compra. E já sabendo disso, o prefeito convidou várias empresas grandes, sérias, que têm capacidade de levar adiante esse projeto. Elas estiveram aqui presentes hoje, foram várias, exatamente para ouvir diretamente do prefeito que esse potencial construtivo volta ao mercado e que terá segurança jurídica, terá demanda aquele que investir. Esse é um projeto prioritário para a nossa cidade. E as empresas falaram na reunião que possuem muito interesse em fazer essa compra, que algumas, inclusive, já estavam em negociação e agora poderão avançar. Então, estou confiante de que muito em breve, esse mês, no máximo mês que vem, nós teremos boas novidades de novas empresas entrando na disputa desse potencial e dessa vez, de fato, assinando, realizando essa compra e o Vasco, enfim, podendo ter os recursos para, com tranquilidade, iniciar o processo da reforma do estádio de São Januário, que sabemos tem que ser feito com muito cuidado. Isso envolve a demolição do estádio que nós temos tanto carinho para a construção de um novo, mais moderno, popular e que tenha a capacidade de atender minimamente a nossa torcida, porque sabemos que hoje, São Januário, temos um carinho enorme, mas não comporta a torcida do Vasco. Por isso aqui, mais uma vez, muito animado com o que nós ouvimos diretamente do prefeito e das várias construtoras que estavam aqui presentes e vou atualizando vocês com relação a isso. Tá aí, o vereador Pedro Duarte, muito animado, muito empolgado, pós essa reunião, procurei o Renato Brito e outros integrantes da diretoria do Vasco, consegui rapidamente um contato com o Renato Brito, que me disse o seguinte, falou, Fábio, não houve prioridade, né, não houve exclusividade com a Sode Capital, o que houve foi um avanço, palavras, né, porque realmente o terreno do Marapendi estava em negociação e atendia a venda de 220 mil metros quadrados do potencial do Vasco da Gama, restando mais 60 mil, que já estavam negociados com duas empresas, cada uma comprando 30 mil, e aí totalizaria o valor do potencial construtivo do Vasco da Gama. O que pegou? E aí não é informação que o Renato me disse, porque essa informação eu já falei aqui no canal e repito. O terreno do Marapendi, ele tem 4 donos, 4 irmãos, só que a irmã faleceu. E o marido dela é quem toca a operação com os outros 3 cunhados, né? 3 irmãos dela. E não houve consenso. Além disso, os sócios começaram a se rebelar pelos valores que estavam sendo atribuídos à operação. A operação foi se arrastando, até que agora o prefeito Eduardo Paes resolveu entrar na negociação e falar, cara, vamos acelerar isso, o potencial construtivo do Vasco é fantástico, não vai haver nenhum impedimento jurídico,
político, vai ter um processo célere para poder acontecer. E nesse podcast que eu citei mais cedo, que eu aconselho você a assistir, o papo foi muito bom, do Renato Brito com a galera do Expresso, o Renato dá detalhes como: existem 2 outras empresas que já estão garantidas com 30 mil metros, ou seja, por isso que 220 estava para a SOD. O terreno do Marapendi é um dos poucos terrenos que atenderia esse tamanho como um todo. O outro seria o do Terra Encantada, para quem é do Rio de Janeiro, fica em frente ali ao Via Parque, hoje também tem um Barra Dora, um terreno gigante, mas que numa nova readequação de avaliação já não pegaria os 220 mil metros quadrados, sim 180, mas enfim, são poucos terrenos no Rio de Janeiro que atenderiam de uma forma quase que totalitária o tamanho da compra que a SOD Capital ou qualquer outra empresa faria. Não houve nenhuma exclusividade, porém também não apareceu nenhum outro cliente, nenhum outro parceiro querendo pegar esse valor todo, né? E a SOD Capital ficou amarrada em relação à negociação, por isso ela não avançou. E aí o Vasco agora, junto com a Prefeitura, está buscando novas soluções. Conversei com pares do Vasco da Gama que estão animados com a possibilidade de construtoras que agora voltam a aparecer para essa negociação, porém não tão céleres quanto o tempo que disse o Pedro Duarte aí, agora em fevereiro, março no máximo está tudo resolvido, porque demanda um pouquinho de tempo. Disse o Renato Brito, inclusive, nesse podcast do pessoal do Expresso, lá, muito bom, repito, que não há um prazo, um cronograma ainda, né? Há reuniões semanais, quinzenais com os players do mercado, 2 novos entraram nos últimos dias procurando o Vasco, mas não há um prazo, um cronograma, fecha final de 2026, começa a construção em 27, no ano de centenário, 3 anos, esse sim é o prazo de construção. A obra não vai ultrapassar R$1 bilhão. O Vasco tem N receitas, o name right é uma delas, mas mais para o final, até porque as empresas que estão juntas com o Vasco da Gama avaliando a construção, né, ou a modernização do estádio, entendem que o name right é algo que pode ser feito para o final, até para valorizar ainda mais, pós-obra, né, o final de obra é outro valor, 70% é um máximo, mas entre 55% e 70% do estádio em pé, então cadeiras não vão estar colocadas na totalidade de São Januário, enfim, vale muito a pena bater esse papo e acompanhar o podcast, porque tem muito conteúdo bacana ali sobre a reforma de São Januário. Bom, aliás, falando de São Januário, falei, clássico domingo, 6 da noite, Vasco e Botafogo autorizado pelo BEP. E aí a expectativa de que o novo estádio receba os outros clássicos, Flamengo e Fluminense, né? E o Vasco não vai abandonar o Maracanã. E tá certo, não tem que abandonar o Maracanã. O Maracanã também é a casa do Vasco. Para jogos de maior porte, acima de 45, 48 ou 50 mil, a capacidade que ficar total de São Januário, tem que jogar no Maracanã, que comporta 75 mil fácil. Bom, vamos falar também sobre Cuiabano. Rapaz, essa imagem aí que o Yuri Rodrigues produziu pra gente, fantástica, né? Da chegada do Cuiabano, desembarcando no Rio de Janeiro, aí no IA. Foi legal pra cacete, cara. Obrigado, Yuri, que faz um trabalho fantástico no perfil Vasco Verso. Recomendo você a seguir. É muito legal. Esse trabalho de inteligência artificial, cara, é fantástico. É assustador em alguns momentos, né? Porque às vezes você se coloca na situação e você... Pô, peraí, eu estive lá? Não, não sou eu. Ah, não, sou eu. Cara, é muito legal. E quando usada com categoria e qualidade, como é o caso da galera do Vasco Verso, liderada ali pelo Yuri, porra, muito legal. Cuiabano vem para ser titular. Jogador importante, tem qualidade, é novo, mas já tem a experiência, atua como lateral esquerdo, que é a vaga do Piton, atua na segunda linha pela esquerda também. Ah, mas ele se machuca muito. Até no nosso grupo do WhatsApp VIP, que eu espero você por lá. E lá o JP, o João Pereira, lá dos Estados Unidos, Mr. Azevedo, o Cuiabano se machuca muito, tem que ficar atento e tal. Eu fui procurar o histórico, realmente ele teve algumas contusões, umas leves, outras não. Uma entorse do tornozelo foi a de maior tempo de recuperação no Botafogo, em que ele ficou o mês de agosto todo fora, mas... Fora isso, são contusões musculares normais, jogador de futebol, de ficar às vezes uma semana, 15 dias, mas não é aquele cara que desfalcou 6 meses, 7 meses o time do Botafogo. E foi um jogador importante, marcou belos gols, jogador de muita força, de muita técnica, que vai obrigar o Piton a voltar a jogar. Não dá mais para ficar sentadinho na vaga titular, aliás, que não está fazendo por merecer. Hoje ele deve ser titular. Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan
e Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Andrés, Brenner e Nuno Moreira é o time titular para pegar a Chapecoense às 8 da noite. E claro que nós vamos transmitir esse jogo aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Volto mais tarde, em 7h15 da noite. Atenção, membros do canal. Live hoje às 6 da tarde, pré-jogo nosso, especial live de membros do canal. Vai um cafezinho aí? Então vamos embora, vamos juntos. Um grande abraço. E você viu passar aí, hein? Durante todo o vídeo, kto.bet.br é o site que eu indico para você, para maiores de 18 anos. Lembrando que é apenas um jogo, ganhar ou perder faz parte. Tem a chance extra, não perca essa oportunidade. Vá na aba de promoções, aceite, aposte. Apostou, ganhou ou perdeu, você leva de volta aí esse valor. Ah, coisa linda, hein? Para você apostar de novo de graça. Fechado? Grande abraço, um excelente dia para você, uma quinta-feira abençoada e que venha hoje a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, porque nós, torcedores vascaínos, fanáticos vascaínos, merecemos demais. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos começar falando de Vasco e Chapecoense, né? O Vasco enfrenta a Chape hoje em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Vasco pressionado, né? Precisa muito vencer essa partida hoje. Fernando Diniz já pressionado aí pelo torcedor do Vasco da Gama, precisa dar resultado, né? Porque os resultados não estão acontecendo. Para esse jogo contra a Chape, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, terá à disposição Brenner e Marino Inestrosa. Últimos 2 reforços, né, confirmados ali pelo Vasco para essa temporada de 2026. Os 2 jogadores já estão registrados, né? E, enfim, estarão à disposição. Eles estrearam, inclusive, no jogo contra o Madureira na última segunda-feira e estão à disposição para esse jogo de hoje contra a Chapecoense. A tendência é que Brenner comece no time titular, seja o titular hoje contra a Chape, e Inestrosa no banco de reservas, né? Marino Inestrosa deve ser opção para o segundo tempo. O Vasco hoje terá mais uma vez o desfalque de PH. Tá esquisita essa situação do PH, né? Mais uma vez não foi relacionado, tá fora da partida e Puma Rodrigues será o titular ali na lateral direita. Meus amigos, o Vasco hoje anunciou de forma oficial a chegada do Cuiabano, lateral esquerdo cuiabano, anunciado hoje pelo Vasco da Gama. Nas redes sociais, o Vasco informou que chegou a um acordo com o Nottingham Forest da Inglaterra pela contratação do lateral cuiabano. O jogador desembarcou na manhã dessa quinta-feira no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e, em seguida, dar prosseguimento ali aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como reforço do Vasco da Gama. O cuiabano desembarcou pela manhã no aeroporto do Galeão e falou com os jornalistas, né? O pessoal do podcast Cruz Maltino, o pessoal do BTB Esportes, estava lá no aeroporto esperando o cuiabano e ele falou rapidinho ali sobre a sua chegada, né, no Vasco da Gama, e disse que está apto para jogar, que ele já estava jogando lá no Sub-21, né, do Nottingham Forest. E se precisar, ele já está apto para jogar no domingo. Vai depender, é claro, do Fernando Diniz e dos trâmites burocráticos também, né? Eu acho que para domingo, hoje é quinta-feira, talvez para domingo seja difícil, né? Ele deve ficar apto aí apenas para a próxima fase do Campeonato Carioca, caso o Vasco consiga a sua classificação para a próxima fase. O Vasco está correndo o risco de ficar de fora, né? Mas vamos escutar aqui o que disse o cuiabano, novo reforço do Vasco para essa temporada de 2026. Seja bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama e o seu retorno também ao futebol brasileiro. Quero saber a sua expectativa, se puder abrir aqui para a gente em relação se você já está apto para jogar no domingo contra o Botafogo. Obrigado, Cuiabano. Primeiramente, bom dia. Eu tô muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto sim. Tive 2 jogos lá no Sub-21, já estava treinando. Agora conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa e a decisão final é dele. Bom dia, Cuiabano. Teve interesse de outros clubes na sua contratação? O que te fez escolher o Vasco da Gama? Para mim não chegou nada oficial. Então o oficial mesmo que chegou foi só o Vasco. E é isso. Cuiabano, bom dia, seja bem-vindo ao Gigante da Colina, o Vasco da Gama. Seu nome diante do torcedor, praticamente 100% de aprovação, seu nome foi muito bem aceito. Só que a minha pergunta é a seguinte, cara, você teve um bom momento no Botafogo, foi para a Inglaterra, e a gente já está vendo um próximo ciclo da seleção brasileira. A gente está vendo que o Vasco
tem jogadores que estão sendo chamados, Uruguai, Colômbia, Seleção Brasileira, PH e também Léo Jardim. Você chega no Vasco com esse intuito de buscar uma vaga na Seleção Brasileira para a próxima safra, que vai ser para 2030, a Copa do Mundo? Sim, eu chego com o meu objetivo, tô muito feliz de estar chegando aqui. Sempre, todo jogador eu acho que sonha tá pegando a Seleção Brasileira, então o dia a dia trabalhar para ver se eu possa conseguir o espaço lá. Obrigado. Tá aí, Cuiabano, boa sorte, né? Vamos precisar bastante dele porque essa lateral esquerda do Vasco tá um problema sério e o Cuiabano chega com a missão de resolver esse problema. Agora vamos falar sobre um volante uruguaio que o Vasco está negociando. A informação é dos amigos do NT Vascaínos. O volante uruguaio Mauro Arambarri, do Getafe da Espanha, é o nome da vez nas conversas do Vasco para reforçar o meio-campo. As negociações ainda não estão em estágio avançado, mas o projeto apresentado pelo Vasco ao atleta agradou o jogador. O primeiro contato foi considerado muito positivo pelas duas partes, tanto do Vasco como do staff do atleta. O Arambarri tem 30 anos de idade, foi revelado pelo Defensor Sporting do Uruguai e soma passagens por Bordeaux da França, Boston River, também do Uruguai, e depois foi para o Getafe, né, onde joga desde 2018, olha só, já tem aí 8 temporadas, né, no Getafe, 7, 8 temporadas no Getafe. Enfim, um número bastante considerável. O Vasco está tentando viabilizar a chegada do atleta no empréstimo com opção de compra, enquanto o jogador e seu staff o jogador e seu staff avaliam como positiva, né, um retorno do atleta ao futebol sul-americano e vê, é claro, o Brasil como a principal alternativa, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, mas o Arambarri é o nome da vez, volante. O Vasco que precisa contratar um volante experiente pode pintar no Vasco aí nessa temporada de 26. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!